Da JBS. Mas ele tem o direito de não responder. Nossos repórteres mostram o passo a passo do julgamento da chapa Dilma Temer, que começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. A polícia inglesa identifica 2 terroristas do ataque de sábado em Londres. E liberta todos os suspeitos que estavam detidos. Uma pesquisa registra o aumento da violência no Brasil, principalmente em estados do Norte e do Nordeste. E o reinício das chuvas leva preocupação aos brasileiros da região sul. A partir de agora, no Jornal Nacional. A semana que começa pode ser decisiva para o governo do presidente Michel Temer. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O presidente traça estratégias para o julgamento e também para se defender no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as gravações da JBS. Hoje, ele recebeu uma lista com 84 perguntas da Polícia Federal. A primeira agenda pública de Temer foi comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Botou gravata verde para assinar o decreto do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Mas o clima que realmente preocupa Michel Temer é o da política, cada vez mais desfavorável a ele. Até sexta, o Planalto se mostrava mais confiante no julgamento da chapa Dilma Temer, que recomeça amanhã no TSE. E isso mudou com a prisão do ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures. Temer tem estado em reunião permanente com seus ministros do Planalto, de Segurança Institucional, da Casa Civil e das Secretarias-Geral e de Governo, além do ministro da Justiça, advogado amigo Torquato Jardim. É uma espécie de gabinete de crise. Um desses ministros definiu assim o clima lá dentro. Estamos traçando estratégias de controle e vigilância de quem quer ganhar o jogo. Neste momento, a batalha é no campo jurídico. Um dos advogados de Temer, Gustavo Guedes, entra e sai do gabinete presidencial. A cada mudança no cenário jurídico, uma avaliação. E foi aí que um lance pegou a todos de surpresa. A Polícia Federal mandou a Temer 2 blocos com 84 perguntas relativas ao inquérito sobre a delação da JBS. Um sobre as informações colhidas durante a investigação, como grampos telefônicos, ações controladas, buscas e apreensões. O outro, especificamente sobre a conversa com Temer gravada por Joesley Batista na noite de 7 de março no Palácio do Jaburu. Segundo o Ministério Público, num dos trechos está claro que Joesley diz a Temer que estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha com a anuência do presidente. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? E aí que o Gedel sempre estava. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Em outro momento da conversa, Joesley conta ao presidente que estava segurando juízes e um procurador. E Temer deu uma resposta positiva. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois.
O presidente tem 24 horas para responder às perguntas da Polícia Federal. Os advogados queriam que esse depoimento esperasse o fim da perícia nas gravações. Mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, negou. Apenas disse que Temer não é obrigado a responder. Ele poderá, por exemplo, deixar todas as respostas em branco. A defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, entrou hoje com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal. Você se lembra, ele foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil de propina da JBS. Mas os advogados alegam que não há prova de que ele tenha atuado para prejudicar a Lava Jato e que não tem mais influência para tentar atrapalhar as investigações, porque não é mais deputado. A solicitação vai ser analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Rodrigo Rocha Loures foi preso no sábado e ainda está na Superintendência da Polícia Federal. O depoimento dele à PF deve ocorrer até depois de amanhã. Depois disso, Rocha Loures vai para a penitenciária da Papuda. Independentemente do inquérito sobre a delação da JBS, o mandato de Michel Temer pode ser encerrado pela Justiça Eleitoral. A sessão de amanhã do TSE, que retoma o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, vai começar às 7 da noite em Brasília. Um julgamento para ficar na história. No banco dos réus, a chapa vencedora da eleição presidencial. São 4 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Os 7 ministros vão julgar se de fato a chapa foi eleita graças a um esquema bilionário de financiamento de campanha por meio de propina. E se ganhou a eleição porque não jogou limpo, lesando a democracia, como está na acusação apresentada pelo PSDB logo após a eleição em dezembro de 2014. O partido também acusa Dilma e Temer de uso abusivo da cadeia de rádio e TV e de uso indevido de pesquisas feitas por órgãos públicos. A punição prevista nesse tipo de ação é a perda do mandato e o impedimento de se candidatar por 8 anos. Como Dilma Rousseff já não é mais presidente desde que o mandato dela foi cassado no processo de impeachment no ano passado, em caso de condenação na ação do TSE, ela poderá, no máximo, perder os direitos políticos que foram mantidos pelos parlamentares. Sendo assim, quem mais tem a perder é Michel Temer, que fica sem o mandato em caso de condenação. A defesa do presidente argumenta que ele não pode ser punido porque não era responsável pela captação de recursos na campanha. Por isso, os advogados esperam que as condutas de Temer e de Dilma sejam separadas, que Temer preserve a cadeira da presidência da República e não fique inelegível. E acrescentam um argumento econômico, que nada tem a ver com as provas do processo. Dizem que tirar Temer colocaria em risco a estabilidade do país e da economia. O Ministério Público já opinou em parecer enviado ao TSE pela cassação da chapa. O procurador Nicolau Dino afirma que a separação é inviável. Para o procurador, é incabível a cassação de um, sem que tal medida também atinja o outro, vice na mesma chapa. Segundo o procurador, ficou demonstrado pelas delações da Odebrecht que Dilma sabia dos pagamentos via Caixa 2 ao marqueteiro João Santana, responsável pela campanha, que ela poderia ter coibido as irregularidades, mas se omitiu e não fez nada. O procurador diz que Temer também foi mencionado pelos delatores, mas que no episódio em que aparece um jantar no Palácio do Jaburu com executivos da empreiteira, discutiu doações para o partido, o PMDB, e não para a chapa presidencial. O Ministério Público sugere que Dilma se torne inelegível e que Temer perca o cargo. O procurador afirma que não existem elementos nos autos que liguem Temer ao financiamento ilícito da chapa e que, sem responsabilidade pessoal, ele não pode ficar inelegível. Mas que ele foi beneficiado por uma campanha financiada ilicitamente. Então, deveria perder o mandato, já que a lei prevê a cassação quando o candidato foi diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade. O conteúdo das delações de ex-executivos da Odebrecht e dos marqueteiros da campanha de Dilma e Temer é contestado pela defesa dos 2 acusados. Os advogados questionam a inserção dos depoimentos dos delatores depois que o processo já havia sido iniciado.
A inclusão de informações fornecidas pelos delatores serviu para reforçar a tese do abuso do poder econômico e político da chapa. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, discorda dos advogados, porque uma das ações impetradas é de investigação judicial eleitoral, ou seja, permite investigar quaisquer fatos novos que surjam no curso da ação. A lei é clara. O tribunal formará a sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias e fatos ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. O TSE já discutiu essa questão durante esse processo. Foi quando a então relatora Maria Tereza de Assis Moura pediu arquivamento da ação, por não ver indícios mínimos contra a chapa, desconsiderando elementos adicionados pelo PSDB fora do prazo legal. Por 5-2, o tribunal mandou seguir o processo e, por consequência, aceitou os novos fatos agregados. Foram marcadas 4 sessões. A primeira, que abre o julgamento, será nesta terça-feira, às 7 da noite. Na quarta, outra sessão, às 9 da manhã. E na quinta, 2 sessões, às 9 da manhã e às 7 da noite. Aqui na mesa do plenário, a ordem vai ser a seguinte, da esquerda para a direita. O ministro Admar Gonzaga, o relator Herman Benjamin, o ministro Luiz Fux, o vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino, no meio, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Depois, o chefe da assessoria do plenário, Jean Carlos Assunção. Em seguida, a ministra Rosa Weber. O ministro Napoleão Nunes Maia. E, por último, o ministro Tarcísio Vieira. Aqui na frente, na tribuna, os advogados farão as sustentações orais. Antes de os 7 ministros começarem o julgamento propriamente dito, existe um rito a ser cumprido. O primeiro passo será o exame das preliminares, contestações que não buscam rebater a pertinência das acusações, o mérito da ação, mas a própria viabilidade e o rumo tomado pelo processo em mais de 2 anos de tramitação. Em seguida, o ministro Herman Benjamin lê o relatório da ação, documento que sintetiza as apurações, provas e depoimentos colhidos no processo. O documento tem mais de 1000 páginas e já foi distribuído para os ministros, mas Herman Benjamin vai usar uma versão mais enxuta, para não alongar demais a sessão. Na sequência, a palavra será dos advogados, 15 minutos para o advogado do PSDB, da acusação. Depois, a defesa, 15 minutos para o advogado de Dilma e outros 15 para o advogado de Temer. Por fim, falará sentado na bancada, junto com os ministros, o representante do Ministério Público. Só depois é que se inicia o julgamento com os votos dos 7 ministros que compõem o plenário do TSE. O primeiro a votar é o relator, Herman Benjamin. É nessa etapa, porém, que o julgamento poderá ser interrompido se um dos ministros pedir vista do processo, considerando que precisa de mais tempo para analisar o caso. Nessa hipótese, não há prazo para ele trazer de volta o processo ao plenário, deixando indefinida a data da retomada do julgamento. Não existe um prazo determinado para o fim do julgamento. Inicialmente foram reservadas 4 sessões até quinta-feira. Além da cassação ou não da chapa Dilma Temer, os ministros do tribunal vão decidir como a sentença vai ser cumprida. Caso o julgamento termine, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, proclamará o resultado pela condenação ou absolvição, conjunta ou separada, de Dilma e Temer, bem como as punições a serem aplicadas a ambos, se forem considerados culpados. Também, neste momento, Gilmar Mendes vai anunciar, com base nos votos dos ministros, se a execução da decisão será imediata ou se deverá aguardar o julgamento de eventuais recursos. Essa definição é importante em caso de condenação, para saber se Temer poderá ou não continuar na presidência, enquanto aguarda a decisão sobre os recursos, sejam aqueles apresentados ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. Somente depois do chamado trânsito em julgado, fase em que se esgotam todos os recursos possíveis, é que a decisão pode ser finalmente cumprida. O
TSE vai decidir pela primeira vez sobre o destino de uma ex-presidente e de um presidente da República, por abuso do poder econômico e político. Isso é muito frequente, em termos de alegações, em toda a justiça eleitoral, mas nunca se discutiu isso nesse nível, com os mais altos mandatários da República. Então, qualquer que seja o julgamento, favorável ou desfavorável, marcará a história do nosso direito eleitoral. Se Temer for condenado, perder o mandato, a Constituição prevê que, em caso de vacância do cargo de presidente e vice, haverá nova eleição em até 30 dias. E que nos 2 últimos anos do mandato, como é o caso, essa eleição é indireta, ou seja, o novo presidente é escolhido pelo Congresso. Depois de um evento em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o julgamento da chapa Dilma Temer pode ser um marco na luta contra a corrupção no Brasil. Vivemos um momento crucial na sociedade brasileira, em que a descoberta de uma corrupção institucionalizada, embora devastadora do ponto de vista da autoestima da sociedade brasileira, permite, no entanto, que este seja um momento de refundação no Brasil. Você acha que o dia de amanhã pode ser um marco para isso? Nós vivemos uma possibilidade de um novo começo no Brasil, que é utilizar essa experiência dessa corrupção ampla e institucionalizada para, tal como fizemos com a ditadura, tal como fizemos com a tortura, poder dizer corrupção nunca mais. Não uma corrupção de nível zero, todo país tem um nível de corrupção. Mas é preciso criar uma cultura de honestidade, é preciso mostrar para as novas gerações que ser honesto vale a pena, porque a corrupção valoriza os espertos e não os bons. Espero que esse julgamento, como todo julgamento deve ser, seja de acordo com a Constituição e com as leis e que seja capaz de produzir a justiça que a sociedade brasileira espera. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar para o plenário a ação contra a medida provisória que garantiu o status de ministro a Moreira Franco. Agora a decisão terá que ser tomada pelos 11 ministros da Corte. Moreira Franco ocupa a Secretaria-Geral da Presidência, que ganhou status de ministério no início deste ano, graças a uma MP que venceu na semana passada. Para manter o status, o presidente Temer editou uma nova medida provisória. O partido Rede entrou com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade da medida. Moreira Franco responde a inquérito na Lava Jato. Sem o status de ministro, ele perderia o foro privilegiado. A ministra do Supremo, Rosa Weber, deu prazo de 5 dias para manifestações da presidência da Câmara e do Senado sobre este caso, naturalmente. E depois, mais 3 dias para as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. O ministro Moreira Franco disse que o objetivo da medida provisória não é o foro privilegiado, mas reorganizar a estrutura administrativa do governo. O Palácio do Planalto não quis comentar. A seguir, o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, presta depoimento numa ação contra o ex-presidente Lula. Um estudo mede o aumento da violência nos estados brasileiros. O procurador da República, Ivan Cláudio Marques, do Distrito Federal, abriu um inquérito para investigar a suposta doação de 80 milhões de dólares para campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O empresário Joesley Batista, da JBS, afirmou em delação premiada que Lula e Dilma sabiam da existência de contas no exterior abertas para receber o dinheiro. O ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, desmembrou o processo porque entendeu que o caso está relacionado com a Operação Bullish, que investiga irregularidades em empréstimos do BNDES para a JBS. Os advogados de Lula declararam que só vão se manifestar quando tiverem acesso ao material, mas que reiteram a inocência do ex-presidente. A defesa de Dilma Rousseff declarou que é fantasiosa a versão de que a ex-presidente seria beneficiária de uma conta na Suíça. A defesa de Dilma também nega que ela tenha recebido qualquer benefício financeiro de Joesley Batista. O dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e outros 2 ex-executivos do grupo prestaram depoimento hoje na ação sobre um terreno e um apartamento que, segundo a força-tarefa da Lava Jato, seriam pagamento de propina para o ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente queria suspender os depoimentos e o tribunal da segunda instância decidiu que as testemunhas terão que falar novamente.
Nessa ação, Lula responde por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores da Lava Jato, enquanto ainda era presidente, Lula recebeu como propina da Odebrecht o apartamento vizinho ao que ele mora, em São Bernardo do Campo. E também um terreno de 12 milhões de reais, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. A compra foi feita pela DAG, empresa ligada à Odebrecht. A obra acabou não saindo do papel. Os imóveis, segundo as investigações, eram em troca de 8 contratos da Odebrecht com a Petrobras. O ex-executivo da Odebrecht e delator Alexandrino Alencar explicou hoje a compra do terreno. Por que a Odebrecht adquiriria um imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo em retribuição, em contrapartida ao que o próprio presidente Lula fez no passado. Eu acho também em função da importância dele no governo, no então governo, e talvez e também no futuro político do próprio ex-presidente Lula na época. Alexandrino disse que a obra do Instituto não foi feita porque, segundo ele, Lula não gostou do terreno e que apresentou outras propostas ao presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Alexandrino falou que o valor está registrado na planilha italiana, usada para controlar os pagamentos ao PT no departamento de propina da Odebrecht. O dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, também prestou depoimento. Voltou a falar da relação de proximidade com o ex-presidente Lula e que se reuniu várias vezes com ele, inclusive para discutir apoio financeiro ao Partido dos Trabalhadores. Emílio Odebrecht falou ainda que orientou o ex-presidente na criação do Instituto Lula, que também tratou desse assunto com outros ex-presidentes, tanto no Brasil como no exterior, mas disse não saber nada sobre o processo de compra do terreno. O ex-executivo João Alberto Lovera disse que a indicação do endereço para a compra foi feita pelo advogado do ex-presidente Roberto Teixeira, também réu na ação, que o terreno tinha pendências e que o departamento jurídico da Odebrecht não aconselhou a compra, que acabou sendo feita pela DAG. Lovera afirmou ainda que acompanhou Lula, Dona Marisa Letícia e Paulo Okamoto numa visita ao terreno. Chegaram 2 carros, aí desceu o ex-presidente Lula, a senhora Marisa, Paulo Okamoto e mais um quarto que eu não posso precisar que eu não conheço. A defesa do ex-presidente Lula tentou adiar os depoimentos, alegando que só tomou conhecimento hoje de manhã dos vídeos da delação da Odebrecht anexados ao processo. O juiz Sérgio Moro negou a suspensão, mas se comprometeu a aceitar um eventual pedido para que as testemunhas sejam reinterrogadas. Os advogados do ex-presidente recorreram. E no início da noite, o desembargador João Gebran atendeu parcialmente o pedido da defesa do ex-presidente. O desembargador não anulou os depoimentos, mas fixou prazo de 3 dias para que os advogados de Lula analisem os vídeos das delações e depois as testemunhas sejam ouvidas novamente. O advogado do ex-presidente Lula afirmou que a liminar concedida agora à noite mostra que a defesa tinha razão. Segundo o advogado, os depoimentos prestados hoje mostraram o caráter irreal da acusação e o Ministério Público Federal tenta atribuir a Lula ou a pessoa a ele relacionada um imóvel que ele jamais solicitou ou recebeu. A defesa de Lula afirmou ainda que João Alberto Lovera relatou que o interesse da diretoria do Instituto no terreno não se materializou e que a operação das empresas envolvidas não teve qualquer relação com os contratos com a Petrobras. A defesa do ex-presidente disse também que Emílio Odebrecht afirmou jamais ter tratado de valores com Lula e que o Instituto Lula não teve interesse por qualquer das supostas sugestões de Alexandrino Alencar. Roberto Teixeira afirmou que os depoimentos reconheceram que ele exerceu atos relacionados à condição de advogado e que a inclusão do nome dele na ação é uma tentativa do Ministério Público de criminalizar a advocacia. O Instituto Lula afirmou que a acusação é absurda e parte de uma perseguição política de alguns procuradores, que nem o Instituto Lula nem o ex-presidente jamais solicitaram ou receberam qualquer terreno da Odebrecht, que Lula não é dono do apartamento vizinho àquele em que mora, que o aluguel do imóvel não tem nenhuma relação com a empresa Odebrecht e que todas as propriedades do ex-presidente estão no nome dele e devidamente declaradas. Nós não conseguimos entrar em contato com as defesas da DAG
e de Paulo Okamoto. A Justiça Eleitoral negou um novo pedido de prisão contra o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Ele é réu numa denúncia de compra de votos na prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O Ministério Público alegou que Antony Garotinho estava usando as redes sociais para constranger testemunhas que ainda vão ser ouvidas no processo. O juiz Glaucenir Silva de Oliveira considerou as denúncias preocupantes, mas não suficientes para que o ex-governador fosse preso. Um estudo divulgado hoje registrou um aumento da violência no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Igaraçu, região metropolitana do Recife. O irmão de Alessandro saiu para se divertir com amigos, houve uma briga no bar, ele levou 2 tiros e morreu. Edson Carlos era casado e tinha uma filha. Um bom dono de casa, um esposo, pai, e aí foi morto pela violência que nós estamos hoje vivendo em Pernambuco. A história é mais um exemplo da violência no país. O estudo divulgado hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que em 11 anos a taxa de homicídios, que é o número de pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes, teve um aumento de mais de 10% no país. O perfil médio das vítimas, segundo o Atlas da Violência, é este: homens, jovens, negros e com baixa escolaridade. De acordo com o estudo, apenas o Distrito Federal e 8 estados tiveram queda na taxa de homicídios. Nos outros 18, ela subiu. E em 6 estados, todos das regiões Norte e Nordeste, a taxa mais que dobrou. Pernambuco aparece como o único estado do Nordeste que teve diminuição da taxa. Isso se deve, de acordo com a pesquisa, a uma queda acentuada na violência entre 2007 e 2013, por causa da implantação do programa Pacto pela Vida, que, entre outras medidas, aumentou as ações de inteligência e prevenção e também o número de policiais nas ruas. Mas a pesquisa destaca que, a partir de 2014, os homicídios voltaram a crescer no estado, com um aumento de 13,7% entre 2014 e 2015. A pesquisa vai até 2015, mas os dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco mostram que a violência continua crescendo aqui no estado. Ano passado, houve 4.479 homicídios, 15% a mais do que em 2015. Este ano, 2.037 pessoas foram assassinadas só de janeiro a abril, uma média de 500 por mês. Este sociólogo foi um dos idealizadores do Pacto pela Vida. Ele avalia que o programa, que deu bons resultados antes, se perdeu. Não foram reformadas as instituições como o sistema prisional, o sistema de medidas socioeducativas. Não existiram programas de prevenção da violência, mediação de conflitos. O governo do estado admite o problema da segurança. Nós reconhecemos, mas nós acreditamos no Pacto pela Vida. E nós acreditamos que tanto o investimento como a contratação de novos homens vai dar resultado. 2 adolescentes morreram durante rebelião numa unidade socioeducativa em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. 34 conseguiram fugir. O grupo saiu por um buraco no muro perto de uma guarita que tem câmera de monitoramento. A unidade tem capacidade para 98 internos e abriga 174. A Polícia Militar apreendeu 11 fugitivos. A direção da unidade declarou que vai investigar a causa das mortes. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Lírio Parisotto a 1 ano de detenção em regime aberto pela agressão à modelo Luísa Brunet. A condenação também determina que ele fique 2 anos sob vigilância e que cumpra serviços comunitários por 1 ano. O advogado de Lírio Parisotto já anunciou que vai recorrer da decisão e declarou que acredita que o empresário vai ser absolvido. A denúncia da agressão foi no ano passado. Lírio e Luísa viviam em união estável. A seguir, identificados 2 terroristas do ataque de sábado em Londres. A polícia britânica identificou 2 dos 3 terroristas responsáveis pelo atentado de sábado em Londres. Quran Shahzad Butt e Rashid Redouane. O primeiro cidadão britânico nascido no Paquistão. O segundo marroquino e libanês. O terceiro nome não foi revelado porque as investigações estão mais complexas. Quran apareceu num documentário sobre jihadistas do Channel 4.
Há informações na imprensa britânica de que ele já tinha sido denunciado por tentar radicalizar crianças num parque. Uma testemunha disse que fez a sua parte, mas a polícia não cumpriu seu papel. A chefe da Scotland Yard declarou que precisa de mais agentes fazendo rondas. O líder da oposição, trabalhista Jeremy Corbyn, chegou a pedir a renúncia da primeira-ministra por causa do corte de 20 mil policiais nos últimos anos. Pressionada, Theresa May disse que a polícia está mais eficiente. O governo tomou medidas extras de segurança a 3 dias das eleições britânicas. No primeiro dia útil depois do atentado, Londres acordou diferente. Em pelo menos 3 pontes, o governo instalou, de um dia para o outro, barreiras como essa aqui. Aparentemente são estruturas provisórias, de metal, e, em tese, aguentam o tranco de um carro. A novidade ainda causa estranheza à população. Esse homem disse que é preciso medidas duras para situações duras. Se isso salvar a vida de pessoas, por que não? A gente em Londres estava pensando... Essa moça acha que os londrinos não devem ter medo. Acho que a gente tem que viver normalmente, sem pensar todo o tempo o que vai acontecer, o que vamos fazer, não podemos ir no centro de Londres, não. A London Bridge, a ponte onde o ataque começou, já foi reaberta ao público. O acesso ao Borough Market continua interrompido. Muitos londrinos fizeram questão de parar para pensar nas vítimas. A primeira delas a ser identificada foi a canadense Christine Archibald. Ela trabalhava num abrigo para moradores de rua no Canadá e veio para Londres para ficar perto do noivo. Morreu nos braços dele. Tudo isso 2 meses depois do ataque ao parlamento em março. Ninguém contava com um novo atentado em Londres tão rápido. A resposta londrina também veio depressa com a vigília. A cada ato de terror faz nascer em Londres mais solidariedade. O atentado matou 7 pessoas e 36 estão internadas. A polícia informou que todos os suspeitos presos até agora foram liberados sem qualquer acusação. O presidente americano aproveitou a comoção provocada pelo atentado para defender o decreto dele que restringe a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Precisamos proibir algumas pessoas de viajarem para os Estados Unidos. Foi o que o Donald Trump escreveu numa rede social hoje. Ele acredita que assim o país vai evitar atentados como o de Londres, desse fim de semana. Mas a ideia não surgiu hoje. Logo que assumiu a presidência, Trump assinou um decreto que proibia refugiados e pessoas de 7 países de maioria muçulmana de entrarem aqui. Foi barrado pela justiça. E aí ele propôs uma versão mais amena, que suspende a entrada de pessoas de 6 países. Também foi barrado pela justiça. Esses decretos foram considerados discriminatórios, e aí o caso foi parar na Suprema Corte. Lá o Departamento de Justiça precisa convencer os juízes de que a medida não é para barrar a entrada de muçulmanos aqui nos Estados Unidos, e que a segunda versão não é uma versão mais aguada da primeira. Mas hoje Trump não aguentou e mandou essa argumentação toda para os ares. Ele escreveu na internet: o Departamento de Justiça deveria ter ficado com a versão original da proibição de viagem, e não a versão diluída e politicamente correta. E nos ataques de hoje de Trump, sobrou de novo para o prefeito de Londres. É que ontem o prefeito disse que a segurança estava reforçada na cidade e que a presença de policiais armados nas ruas não era motivo para alarme. Tirando a frase de contexto, o Trump disse que o prefeito considerava que o ataque em si não era motivo para alarme. E aí escreveu que isso era patético. E disse que o prefeito de Londres tem a ajuda da mídia para vender a ideia de que o atentado não é motivo para pânico. O prefeito de Nova York, declarado opositor de Trump e admirador do prefeito londrino, se meteu. Ele escreveu: o prefeito Sadiq Khan está fazendo um trabalho extraordinário apoiando os londrinos no momento de dor. E os ataques de Trump a ele são inaceitáveis. As maiores potências do mundo árabe romperam laços diplomáticos com o Catar, sob a alegação de que o país apoia o terrorismo. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Iêmen, Egito e as Ilhas Maldivas acusam o Catar de ter relações próximas com o Irã e de apoiar grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O transporte por terra, mar e ar foi suspenso. O governo do Catar nega as acusações. No Catar fica a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. E esse rompimento pode afetar operações estratégicas americanas contra o terrorismo. A seguir, o reinício das chuvas que leva preocupação aos brasileiros da região sul.
Depois de um fim de semana de tempo nublado, voltou a chover forte em parte do sul do Brasil. 81 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina decretaram situação de emergência. Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, a cheia atinge 18 dos 25 bairros da cidade. O comércio do centro fechou as portas. Os bombeiros usaram barcos para percorrer as ruas alagadas. Paravam de casa em casa para ajudar moradores que precisavam salvar seus pertences. A dona Ângela foi uma delas. Ontem nós passamos a noite toda tirando as coisas do mercado, agora foi no nosso apartamento. Quer dizer, primeiro do trabalho, agora tiraram de casa? De casa. O bairro Canoas é um dos mais atingidos. Ainda de madrugada, o rio estava com 8 metros e essas ruas estavam secas. Aí o rio começou a subir cerca de 10 centímetros por hora. Pela manhã, estava tudo alagado. As pessoas começaram a tirar as coisas de casa. E agora o rio está com mais de 10 metros de altura. A família do seu Claudir até tentou adiar a saída. A gente mora numa casa que são 2 pavimentos, o de baixo a lagoa e agora o de cima também é a lagoa. Então a gente aguardou um pouco e agora a gente está saindo para não ter outro empecilho. A maior parte dos moradores das áreas ameaçadas preferiu antecipar a saída. Foi o que fez a dona Zeni. Tivemos que sair, a Defesa Civil teve lá, disse que era para nós sair, que ia dar um enchente muito grande. Aí nós pegamos e tiramos as coisas. 20 abrigos foram abertos para receber os quase 800 desabrigados até agora. O rio Itajaí-Açu continua subindo. Em Lages, na Serra Catarinense, de ontem para hoje, choveu mais do que o esperado para o mês inteiro. Os 2 rios que cortam a cidade transbordaram. A água subiu muito rápido e os moradores não tiveram tempo de salvar nada. Por causa das cheias, as aulas foram suspensas em 33 cidades de Santa Catarina. É bastante alarmante mesmo, meu Deus, a gente estamos desesperados aí. O que tinha, nós erguemos, mas mesmo assim não deu. No Rio Grande do Sul, a cidade mais atingida pela enchente é Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. O rio Uruguai está 11 metros e 17 centímetros acima do nível normal e continua subindo. Em todo o estado, a chuva já tirou de casa mais de 5 mil pessoas. Quem traz a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil, de São Paulo ao vivo, é a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. O que você destaca? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o destaque de amanhã ainda é a previsão de chuva forte no sul, em Santa Catarina e principalmente no Paraná. Também pode chover forte em quase todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital, e no sul de Minas Gerais, em grande parte de Mato Grosso do Sul e em parte de Mato Grosso. No sul, uma área de baixa pressão atmosférica vai jogar a umidade que está aqui na superfície lá para cima e isso vai reforçar as nuvens de tempestade. Além disso, essa baixa atrai o chamado jato de baixos níveis. As correntes de vento que trazem umidade e calor lá da Amazônia passam aqui por Mato Grosso do Sul, por isso pode chover aí nesses estados também. Em Florianópolis, amanhã ainda pode chover bastante, a máxima prevista para lá é de 22 graus. Agora é em Curitiba, onde o tempo deve ficar mais feio amanhã, com muita chuva e máxima de apenas 20 graus. Aqui em São Paulo, o sol pode aparecer, mas ainda pode chover a qualquer hora. Hoje choveu bastante. Temos para amanhã São Paulo mínima com 17 e máxima de apenas 25 graus. Apenas não, até que é gostoso 25 graus, né, Bonner? Verdade, até ameno. Na semana passada a gente viu o sofrimento de brasileiros da região Nordeste com a chuva, né? Hoje a gente mostrou do Sul, o Sul também sofreu, mas o Nordeste, como é que fica essa semana? Olha, a chuva diminui bem por lá, viu? Amanhã em Salvador pode chover a qualquer hora ainda, mas é com pouco volume. E a chuva vai diminuindo mais também em Maceió e no Recife. Agora, em grande parte da região norte, aqui no Brasil, amanhã ainda tem previsão de pancadas de chuva e pode chover também lá na região de Porto Alegre. Mas é uma chuva de manhã, depois deve parar. Aliás, em muitas regiões gaúchas, previsão de tempo firme amanhã o dia todo. Tempo firme também nessa área aqui, entre o interior do Nordeste, passando aqui por parte do Pará, Mato Grosso e grande parte do Sudeste. Tempo firme, inclusive, no Rio de Janeiro, que deve amanhecer aí com uns 18 graus e depois faz calor de 34 graus à tarde. Em Salvador, máxima de 29, em Manaus também de 34 graus, com possibilidade de chuva forte a partir da tarde. Agora, Brasília, Goiânia e Palmas estão na área de tempo seco. Brasília e Goiânia devem amanhecer com friozinho, olha só, depois esquenta bastante. Agora, em Palmas, máxima de 35 graus amanhã.
E lá para quinta-feira, guardem essa informação, está sendo esperada a onda de frio que pode ser a mais forte do ano até agora, lá no sul do país. Começa lá, Bonner, e aqui no sudeste deve chegar lá para sexta-feira, sábado, ou seja, tendência de um próximo fim de semana bem gelado por aqui. Vamos aguardar. Obrigado, Eliana. Boa noite. Boa noite. Renata. Um sorteio determinou hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense e Palmeiras e Cruzeiro. As datas dos jogos ainda não estão decididas. Logo mais, depois de Tela Quente, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Da JBS. Mas ele tem o direito de não responder. Nossos repórteres mostram o passo a passo do julgamento da chapa Dilma Temer, que começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. A polícia inglesa identifica 2 terroristas do ataque de sábado em Londres. E liberta todos os suspeitos que estavam detidos. Uma pesquisa registra o aumento da violência no Brasil. Principalmente em estados do Norte e do Nordeste. E o reinício das chuvas leva preocupação aos brasileiros da região sul. A partir de agora, no Jornal Nacional. A semana que começa pode ser decisiva para o governo do presidente Michel Temer. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O presidente traça estratégias para o julgamento e também para se defender no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as gravações da JBS. Hoje, ele recebeu uma lista com 84 perguntas da Polícia Federal. A primeira agenda pública de Temer foi comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Botou gravata verde para assinar o decreto do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Mas o clima que realmente preocupa Michel Temer é o da política, cada vez mais desfavorável a ele. Até sexta, o Planalto se mostrava mais confiante no julgamento da chapa Dilma Temer, que recomeça amanhã no TSE. E isso mudou com a prisão do ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures. Temer tem estado em reunião permanente com seus ministros do Planalto, de Segurança Institucional, da Casa Civil e das Secretarias-Geral e de Governo, além do ministro da Justiça, advogado amigo Torquato Jardim. É uma espécie de gabinete de crise. Um desses ministros definiu assim o clima lá dentro. Estamos traçando estratégias de controle e vigilância de quem quer ganhar o jogo. Neste momento, a batalha é no campo jurídico. Um dos advogados de Temer, Gustavo Guedes, entra e sai do gabinete presidencial. A cada mudança no cenário jurídico, uma avaliação. E foi aí que um lance pegou a todos de surpresa. A Polícia Federal mandou a Temer 2 blocos com 84 perguntas relativas ao inquérito sobre a delação da JBS. Um sobre as informações colhidas durante a investigação, como grampos telefônicos, ações controladas, buscas e apreensões. O outro, especificamente sobre a conversa com Temer gravada por Joesley Batista na noite de 7 de março no Palácio do Jaburu. Segundo o Ministério Público, num dos trechos está claro que Joesley diz a Temer que estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha com a anuência do presidente. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? E aí que o Gedel sempre estava. Isso. Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso.